Pessoal, vamos lá dar andamento ao nosso curso de elementos de máquinas numa perspectiva profissionalizante, né? Então, a gente já está na quinta aula, se não me engano, e a gente vai falar hoje sobre elementos de vedação. Vou compartilhar aqui logo a minha. Então, vamos lá, né? Então, fundamentos de elementos de máquinas, uma perspectiva profissionalizante, com uma parte de elementos de vedação. Então, o objetivo da aula é trazer também um estudo preliminar e bastante trivial dos principais elementos de vedação, né? Então, nós temos elementos de vedação e os tipos, certo? Essa aula é bem mais rápida. Então, elementos de vedação são elementos destinados a proteger máquinas ou equipamentos contra a saída de líquidos e gases e a entrada de sujeira ou pó. São genericamente conhecidos como juntas, retentores, gachetas e guarnições. As partes a serem vedadas podem estar em repouso ou movimento. Uma vedação deve resistir a meios químicos, a calor, a pressão, a desgaste e envelhecimento. Muito importante a gente ter esse conceito de elementos de vedação e também ter uma relação muito boa com os fornecedores desses elementos de vedação, né? Porque eles é que vão ter uma propriedade melhor para estar falando como se dá e qual é a escolha, a seleção de determinada aplicação para cada elemento de vedação, né? Então, muito interessante a gente tá sempre junto ao fornecedor fabricante. Então, aqui, ó, nós temos juntas de papelão ou borracha, juntas de rebordos metálicos, ó, em enchimento com materiais macios, e juntas de metal ondulado. Então, aí, entre os tipos de vedação, nós temos, ó, juntas em forma de aro ou seção circular, né? São essas juntas, geralmente o pessoal chama também de retentor, né? Retentor O-ring, né? Chama O-ring também, certo? Então, isso aqui são todos os tipos de juntas, né? Que tem a mesma função de vedar o sistema, com o sistema de lubrificação, ou mesmo para não passar, né, algum fluido aqui, né? Seja qual for. Certo? Então, você tem junta de borracha, de seção retangular, né? Também é parecido com aqueles retentorzinhos, né? É porque a gente chama de retentor porque é conhecido, mas na verdade é uma junta, né? Porque o retentor é uma outra coisa. A gente vai falar aqui mais na frente. Mas todos têm mais ou menos a mesma função. Junta metálica com 1 a 5 estrias, né? Estrias aqui. Certo? Anel do tipo O, de borracha, com seção circular. Certo? Você tem aqui e aqui, ó. Certo? Aqui também, ó, você tem. Tudo isso aqui é sistema de vedação. Juntas de vedação expansiva metálica para gases e lubrificantes. Certo? Aqui, ó, essas juntas expansivas, né? Então, por exemplo, os anéis de segmentos, ele é considerado uma junta expansiva, né, metálica. Certo? Por quê? Porque ele é como se fosse, ele tem uma constante de mola, né? Ele é como se fosse uma mola. Então, você prende ali e ele fica fazendo esse esforço, certo? Esse esforço radial. Então, ao tempo que vai desgastando, ele vai aumentando esse esforço radial, porém, ele vai aumentando a abertura do anel de segmento, né? Aí você tem vários efeitos, como principalmente o blow-by, né? O blow-by, que é a passagem do óleo lubrificante para a câmara de combustão e vice-versa, né? Os gases da câmara de combustão para o óleo lubrificante. Uma outra aula. Junta labirinto para canal de graxa, né? Então, aqui, ó, junta labirinto. Junta com o anel de espessor, certo? O anel, ele é um dispersor do óleo, né? Vedação por ranhuras. Aí nós temos os retentores, ó, certo? Anel de feltro, fibra ou tecido de amianto. Vedação por carbono. Vedação por pacotes, certo? Aqui, ó. Geralmente, esses elementos de vedação, ele vem com os sistemas, como é que posso dizer, autolubrificantes, né? Você utiliza PTFE, você utiliza bisulfito molibdênio, você utiliza carbono grafite, justamente para você diminuir o coeficiente de atrito, certo? É muito comum aí você ter projetos de gachetas que tenha esse tipo de componentes, né? Nos sistemas na indústria de petróleo, né? Você utiliza muitas gachetas para elemento de elevação de petróleo, né? Aqueles cavalos mecânicos. Então, ali
existe um estudo tribológico voltado para esse sistema de vedação para garantir um menor coeficiente de atrito. Você garantindo um menor coeficiente de atrito, você diminui o desgaste, consequentemente, você diminui a energia perdida lá do sistema de transmissão. Junta plástica, ou veda junta, né? Aqui, ó. Certo? E aí você tem as gachetas. Então, são conhecidos por gacheta os elementos vedantes que permitem ajustes à medida que a eficácia da vedação vai diminuindo. Então, você coloca ele autoajustável, vou dizer assim. Certo? Então, ele tem uma certa pressão, que com o tempo que ele vai se desgastando, ele vai se fechando, né? Para garantir essa vedação por um tempo de desgaste. Então, aí você tem as gachetas em corda em espiral, as direções de montagem, a montagem da gacheta como deve ser, o anel de corte único da gacheta. Então, as gachetas são isso aqui, ó. Certo? Os anéis com charneira, né? A montagem a montagem radial, certo? Anel bipartido. E tudo isso aqui são elementos de vedação por gacheta. Junta expansiva. Então, esta junta é usada predominantemente em motores a combustão interna, são os anéis de segmento, que a gente está falando. E tem a forma de anéis partidos. Os anéis montados devem formar uma junta estanque com a superfície de deslizamento, né? Então, por exemplo, o anel de segmento, ele não tem esse degrau aqui, ó. Ele é aberta, né? Então, ele é um sistema de vedação com junta, que ela também trabalha como uma junta expansiva. O selo mecânico, isso é bastante comum em bombas centrífugas, né? Então, o selo mecânico é um vedador de precisão que utiliza princípios hidráulicos para reter o fluido. A vedação exercida pelo selo mecânico se processa em dois momentos, a vedação principal e a secundária, né? Então, aqui ele tem uma série, ele tem um anel de selagem, que esse anel de selagem ele tem como se fosse na série de anel de selagem, ele tem como se fosse uma mola que fica pressionando o sistema de vedação. Para quando ele vai se desgastando, a própria mola vai garantindo a vedação, né? Então, qual é a vantagem do uso do selo mecânico? Primeiro, ele reduz atrito entre o eixo da bomba e o elemento de vedação, consequentemente, reduz a perda de potência da bomba. Elimina o desgaste prematuro do eixo e da bucha. A vazão ou fuga do produto em operação é mínima ou invisível, né? Tem capacidade de absorver o jogo e a deflexão normal do eixo rotativo, reduz o tempo de manutenção e permite operar com segurança fluxos tóxicos, corrosivos e inflamáveis. O selo mecânico é usado em equipamentos de grande importância, como aqueles usados em refinaria, né? Transporte de água, esgoto, entre outros. Então, é muito utilizado aí nas máquinas de fluxo. Então, era isso que eu estava querendo falar nessa parte bastante trivial de elementos de vedação.